galera, beleza? Eu sou o Professor Johnny e sejam muito bem-vindos ao canal Anatomania. Galera, nesse vídeo nós vamos aprender sobre a coluna vertebral, vamos estudar o que são vértebras, discos intervertebrais, o que é o osso sacro, o que é o osso cóccix e o que é a nossa medula espinhal. Vamos aprender também um pouquinho sobre a função da coluna vertebral, suas principais funções. Vamos estudar sobre escoliose, lordose, cifose e vamos ver também se isso é um grande problema para a nossa saúde. Vamos também ver as regiões da nossa coluna vertebral, o que é a região cervical, o que é a região torácica e por final a região lombar. Tudo isso nesse vídeo, então eu já peço para você sua inscrição, o seu like, que você preste muita atenção no vídeo. Então, sem mais delongas, bora estudar. Coluna vertebral. Então, pessoal, quando a gente começa a estudar a nossa coluna, a anatomia da nossa coluna vertebral, nós entendemos que a nossa coluna é uma estrutura de vários ossos que são empilhados um embaixo do outro e dividida por regiões. A nossa coluna, quando vista de maneira lateral, ela obrigatoriamente precisa apresentar três curvaturas, tá? Primeira curvatura é a curvatura cervical, da região cervical, chamado de lordose cervical. Segunda curvatura é a curvatura mais abaixo, que é chamado de cifose, tá? Não é lordose, é cifose torácica. Muito cuidado para não confundir, tá, pessoal? Cifose é bem diferente de lordose. Lordose é quando nós temos uma curva para dentro e cifose é uma curva para fora, para vocês entenderem e fixar bem na cabeça de vocês. Então, na região torácica nós temos a cifose torácica. E por último, aqui embaixo, nós vamos ter mais uma lordose, chamada de lordose lombar. Certo, pessoal? Então, a nossa coluna são estruturas de ossos que são empilhadas um embaixo do outro, separados por regiões. Região cervical, onde nós temos a nossa lordose cervical, região torácica, onde nós vamos ter a nossa cifose torácica, e região lombar, onde nós vamos ter a nossa lordose lombar. Nós também vamos ter na nossa coluna dois ossos, tá? Primeiro, o osso sacro e depois, mais embaixo, o osso cóccix. O osso sacro são 5 vértebras que foram fundidas formando apenas um osso sacro. Nós podemos estudar isso das duas maneiras. Nenhuma está errada. Você pode estar colocando o osso sacro como 5 vértebras fundidas ou o osso sacro como apenas um osso individual. E a mesma coisa a gente se aplica para o nosso cóccix, tá? Sabendo disso, nós vamos ter então 24 vértebras, somando as 3 regiões, região cervical, região torácica e região lombar, total de 24 vértebras, mais as 5 vértebras do osso sacro, mais as 4 vértebras do osso cóccix. Tá, mas Johnny, como que é dividido essas regiões? Quantas vértebras possuem cada região? Simples. A região cervical nós temos 7 vértebras, tá, pessoal? C1 ao C7, ou seja, são 7 vértebras empilhadas, uma embaixo da outra. C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. A partir da 7ª vértebra, nós já começamos a contar como região torácica, que vai da 7ª vértebra até a 12ª. Então nós temos T1, T2, T3 e assim sucessivamente até chegar na T12, que é a última vértebra da região torácica. Lembrando mais uma vez, a nossa coluna é dividida em regiões. Então essa primeira região seria a C1 até a C7. E aqui, essa segunda região aqui, ó, seria da T1 até a T12, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. E mais embaixo nós vamos ter da L1 a L5, que são elas. L1, L2, L3, L4 e por final L5. Então na nossa região lombar nós vamos ter de L1 a L5. A partir dessas regiões aqui, nós já vamos ter então o osso sacro,
que são 5 vértebras fundidas, mais o osso cóccix, que são 4 vértebras fundidas. Então, por aí nós finalizamos os 33 ossos que compõem a nossa coluna vertebral. Bom, pessoal, nós aprendemos o que é lordose, nós aprendemos o que é cifose, porém, muita gente confunde lordose e cifose com escoliose e hiperlordose e hipercifose. Pessoal, lembra no começo do vídeo, quando eu comentei com vocês que a gente ia estudar se escoliose, lordose e cifose seria algo que prejudicasse a nossa saúde? Então, pois bem, nós aprendemos que a lordose e a cifose faz parte das curvaturas naturais que a nossa coluna deve ter. E a escoliose? Bom, pessoal, a escoliose nada mais é que um desvio da nossa coluna. Nós temos 3 vistas que nós podemos visualizar o alinhamento das nossas vértebras e verificar se nós temos uma escoliose, lordose ou cifose. A partir dessas 3 vistas, nós vamos entender. Quando nós olhamos a nossa vista anterior, nós temos que reparar que a nossa coluna ela tem que estar em perfeito alinhamento, uma vértebra em cima da outra, sem sofrer nenhum desalinhamento. Quando nós olharmos da região lateral, da vista lateral da nossa coluna, ela tem que aparentar esse formato de S, onde a gente consegue ver a nossa lordose cervical, a nossa cifose torácica e, por fim, a nossa lordose lombar. E a vista posterior também, a nossa coluna tem que estar inteiramente alinhada, uma vértebra em cima da outra, de maneira reta, tá, pessoal? Se a gente for verificar esse alinhamento, quanto da vista anterior quanto da vista posterior, e tiver um desalinhamento de vértebras, tipo assim, ó, isso aqui é caracterizado uma escoliose, tá, pessoal? E isso não é legal. A nossa coluna tem uma função muito importante, que ela abriga a nossa medula espinhal. Então, se a gente tiver essa escoliose, tira de alinhamento a nossa coluna espinhal, que ela passa por dentro dos nossos forames. E isso pode causar dor, pode causar enfraquecimento muscular e diversos outros sintomas. Então, é muito importante que a gente, quando a gente olhe nossa coluna da vista anterior e a vista posterior, que ela esteja em perfeito alinhamento. Agora, se nós olharmos a nossa coluna da vista lateral e ela apresentar as curvaturas anatômicas, que é a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar, isso é perfeitamente normal, tá? Porém, existem algumas pessoas que têm desvios posturais, tá? Por enfraquecimento muscular, falta de alongamento, ou também é uma situação que a pessoa acabou adquirindo essa postura, essa má postura, ela vai ter hiperlordose e hipercifose. Quando constatado hiperlordose e hipercifose, aí sim é um problema, aí sim já não é mais natural, tá? Essa pessoa ela tem desvio postural e ela deve procurar ali um tratamento tanto na musculação, tanto na fisioterapia, quanto médico, para estar resolvendo essas questões dessas curvaturas que passaram do ponto, que não são mais naturais. Falando um pouquinho também agora sobre as funções das nossas vértebras. Pessoal, as nossas vértebras e a nossa coluna como um todo, ela é uma das partes mais importantes do nosso esqueleto, tá? Elas vão conferir função de sustentação, ou seja, ela sustenta todo o nosso corpo. Imagina se a gente não tivesse a nossa coluna, tá? A gente seria todo molenga, a gente não teria essa postura reta, a gente não conseguiria ficar na posição de pé, por exemplo, sem a nossa coluna. Outra função da nossa coluna é a função de mobilidade. Jamais a nossa coluna poderia ser totalmente reta. Nós precisamos ter essa mobilidade porque a nossa coluna ela funciona como uma espécie de mola. No meio das nossas vértebras vão existir uma estrutura chamada disco intervertebral, que são cartilagens que vão amenizar o impacto das nossas vértebras. Por exemplo, no movimento de um salto. Eu saltei e aqui as minhas vértebras, principalmente vértebras lombares, afofaram esse movimento para a gente não ter os atritos ósseos e causar dor, para não quebrar também as vértebras. Então os discos intervertebrais funcionam como uma espécie de separação. Então os discos intervertebrais funcionam como uma espécie de separação para essas vértebras e amortecimento de cargas. Então por isso que a nossa vértebra possui a função de mobilidade. Ela precisa ser móvel para a gente poder suportar as cargas sem dor. A última função seria a função de proteção.
Como eu expliquei para vocês anteriormente, as nossas vértebras abrigam por dentro do canal espinal a questão da nossa medula espinal. Então, uma vez que a medula espinal ela é abrigada pelas nossas vértebras por dentro do nosso canal espinal, que são os nossos forames, ela evita que a gente sofra impacto diretamente na nossa medula espinal. Então é muito importante a função ali no canal espinal, protegendo a nossa medula espinal, enfatizando mais uma vez a função de proteção que a nossa coluna nos confere. E por fim, pessoal, nós vamos estudar agora as 3 únicas vértebras que possuem nome próprio da nossa coluna vertebral. E são elas: C1, C2 e C7. Essas vértebras, pessoal, elas possuem nome próprio, tá? A C1 leva o nome de Atlas, que por sua vez quer dizer começo. A C2 leva o nome de Axis, que quer dizer eixo. E a C7 leva o nome de vértebra proeminente. Então, são essas 3 vértebras que possuem nome próprio na nossa coluna vertebral. C1, Atlas, C2, Axis e C6, vértebra proeminente. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre a nossa coluna vertebral. Eu pretendo dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira parte, um breve resumo para vocês entenderem como um todo sobre a nossa coluna vertebral. E eu pretendo fazer a parte 2, onde a gente vai estudar os acidentes ósseos, que são as estruturas que ficam na nossa vértebra. O que é o processo transverso, o que seria um forame, enfim, diversos outros acidentes ósseos que nós encontramos nas nossas vértebras. Mas então, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, sua inscrição, ative as notificações e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. É isso, fique com Deus e tchau!